O universo das sociedades por ações está passando por um momento de transformação e debate intenso quanto à sua legislação. Este painel se propõe a explorar os aspectos mais polêmicos e as perspectivas da reforma da lei das sociedades por ações, com foco nos pontos cruciais que têm gerado discussões acaloradas no ambiente empresarial e jurídico. Buscaremos analisar os impactos práticos das mudanças propostas. Além disso, o painel visa oferecer uma visão prospectiva, examinando como essas alterações podem influenciar o ambiente dos negócios, a governança corporativa e as relações societárias no Brasil. Como de praxe, contamos com renomados especialistas no assunto, dos quais eu passo a apresentar, primeiramente, o professor Thales Catapreta Leal, que é mestre em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor de Direito Empresarial da graduação e da pós-graduação da Faculdade de Direito Milton Campos. E também, com muita satisfação, o professor Marcos Elídios, que é doutor e mestre em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo e patrono regente do nosso curso de pós-graduação em Advocacia Empresarial da EBRAD. Sejam muito bem-vindos a todos, um excelente painel. Olá. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer toda a equipe da EBRAD, na pessoa da Mila Americano, do Carlos, do professor João Batista, pelo convite. É um prazer, novamente, compartilhar um painel com o professor Marcos Elídios. Nós vamos falar de um tema que pode parecer, a princípio, um pouco árido, mas nós estamos na HSM Expo, que trata de empreendedorismo. Então, nada mais oportuno do que falar de sociedade anônima e também das reformas que estão por vir. Existe um projeto de lei que promete fazer mudanças radicais na Lei 6.404 de 1976. Pois bem, eu gostaria, antes, professor Marcos Elídios, de abordarmos as mudanças que estão prometidas, né, que é um projeto ainda, de explorarmos um pouco o lado do empreendedor. O senhor, como professor há muitos anos de Direito Empresarial da PUC, aqui de São Paulo, na cabeça do empreendedor, e uma pergunta que nós professores, que nos dirigem muito, se a gente é empreendedor, qual tipo societário mais adequado? Seria a sociedade limitada ou a sociedade anônima? Tenho certeza que o senhor já deparou com essa dúvida do aluno, o aluno iniciante ainda em Direito Empresarial. E o que o senhor acha sobre esse assunto, professor? Muito bem. Primeiro, uma boa tarde a todos, né? Uma boa tarde também ao meu amigo Thales. Nós estivemos também aqui há um ano atrás, eu e o Thales, para tratarmos de um outro tema, e foi, vamos dizer assim, uma conversa prazerosa. Então, eu fico feliz de estar aqui novamente com você. Agradeço também à EBRAD, ao professor João, né, pelo convite. Cumprimento todos aqui presentes, aqueles que estão virtualmente presentes também. E é um prazer novamente estarmos aqui na EBRAD. E, Thales, essa pergunta é bastante pertinente, como você falou, né? Estamos aqui, olha, uma feira gigante como essa de empreendedorismo, e o empresário sempre se coloca, né? Qual o tipo de sociedade? Às vezes nós, como profissionais, como advogados, somos procurados e lá no escritório o cliente chega com uma ideia. E aí ele fala, bom, como é que eu vou explorar essa atividade aqui que eu estou pensando em explorar? E, de fato, embora hajam vários tipos societários aqui no Brasil, os dois tipos societários mais utilizados é justamente a sociedade anônima e a sociedade limitada. E o Thales, é óbvio que sabe bem mais do que eu nesses pontos. A sociedade limitada é o tipo societário mais utilizado no Brasil. Chega à casa de milhões de sociedades limitadas no Brasil. Já as sociedades anônimas, nós estamos beirando a faixa de milhares. Então, vejam, são milhões de sociedades limitadas para algumas milhares de sociedades anônimas. Então, de pronto, a gente percebe que a utilização do tipo societário limitado é o mais usual, mas não significa que, para o caso concreto que você está sendo questionado, seja a mais indicada. Por quê? Porque, na realidade, o que o empresário vai ter que observar, com a ajuda, inclusive, do profissional da área do direito, dentre os tipos societários, em especial essas duas, qual a que melhor vai se adaptar ao tipo de negócio que ele está querendo empreender.
É óbvio que as duas têm algo muito em comum, que é a limitação da responsabilidade. E é justamente por isso que elas são os dois tipos societários mais escolhidos, porque elas dão uma certa segurança aos sócios na limitação da responsabilidade. Significa dizer o quê? Que eventual dívida, eventual obrigação da sociedade é da sociedade e fica limitada a responsabilidade desse sócio, desse acionista, para que não se atinja o quê? O patrimônio pessoal desses sócios. Então, de cara, esses dois tipos societários são os que mais agradam justamente a atividade empresarial, né? Por conta dessa limitação da responsabilidade. Ora, mas se as duas dão essa limitação da responsabilidade, né, Thales? Por que escolher uma ou outra? Pela complexidade desses tipos societários. Você nunca vai escolher uma sociedade por ações, uma sociedade anônima, quando a complexidade do seu negócio for extremamente simples. Justamente por quê? Porque o tipo societário da SA, ele é pensado por uma complexidade maior de negócio. Então é óbvio que um pequeno restaurante, uma pequena padaria, vai querer buscar um tipo societário como a limitada, porque vai dar uma certa segurança na limitação da responsabilidade e é um tipo societário mais o quê? Mais objetivo, mais simplificado. Em contrapartida, quando eu quero constituir uma sociedade onde o tipo societário é mais sofisticado, o empreendimento depende de um capital muito vultuoso, eu dependo de buscar vários investidores, é óbvio que aí, neste caso, vai ser mais interessante buscar uma sociedade por ações. Então, acho que esses são os dois pontos principais. Primeiro, a gente sabe que esses dois tipos societários, né, Thales, são aqueles que mais estimulam o empreendedor por conta da limitação da responsabilidade pessoal dos sócios, para que se proteja o patrimônio pessoal dos sócios na investidura da atividade empresarial. E o segundo ponto, que vai ser decisivo, é o quê? É entender qual a complexidade do seu negócio para a escolha de um ou outro tipo societário. Então, me parece que é isso. E a tua opinião? Agora também vou jogar para você também. Pode falar. Professor, a gente pensando com a cabeça do empresário, né, do empreendedor, que não é necessário, que não tem necessariamente formação jurídica. O que ele quer? Ele quer simplicidade. Então a gente escuta falar a todo momento dessa complexidade tributária no Brasil, como que ela desestimula novos empreendimentos. E é verdade. E algo parecido acontece, ao meu ver, no direito societário. Vou citar um exemplo aqui para o senhor. O Código Civil, numa recente reforma, acabou com a EIRELI, com a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Acabou e resolveu a questão da sociedade unipessoal com uma reforma sutil, lá no artigo 1052. Então, hoje, nós conseguimos constituir uma sociedade limitada, unipessoal. Muito simples, não precisava de complexidade nenhuma. Agora, por outro lado, a SA, a Lei 6.404, que vem sofrendo reformas, e tem essa que está por vir, que nós vamos entrar já já na discussão sobre, o artigo 80 ainda exige para a Constituição pluralidade de sócios. Então, por que não simplificar? Então, de fato, eu atribuo, na minha visão, professor, a essa quantidade maior de sociedades limitadas, a um maior número de limitadas, em relação às sociedades anônimas, em virtude, de fato, da simplicidade da legislação. Mas eu já acredito que a lei de SA, por outro lado, embora tenha essas incongruências, por que não se admitir, então, a constituição de uma SA de uma vez unipessoal, né? Existe a subsidiária integral, mas é uma exceção, né? Então, por que não simplificar regras? E simplificando regras, eu já sou fã do tipo societário, sociedade anônima, porque, ao meu ver, a Lei 6.404 de 76, ela possui mecanismos de governança mais sofisticados. Ela tem, em muitos aspectos, alguns dispositivos que protegem os minoritários e que promove, ao meu ver, o maior equilíbrio entre as forças societárias, entre majoritários e minoritários, né? E mais um aspecto, professor, para a nossa reflexão é o seguinte: recentemente, veio a Lei Complementar 182 de 2021,
que é a Lei Complementar das Startups, do Empreendedorismo, e que, de fato, reformou também alguns artigos importantes da Lei 6.404. E um dos artigos que foi alterado por essa lei complementar foi o 294 da Lei de SA. As companhias fechadas, não somente as sociedades anônimas fechadas, hoje, aquelas que têm faturamento anual de até 78 milhões de reais, estão dispensadas, e esse número, veja, copiaram da lei tributária, os 78 milhões é o limite para se estar no lucro presumido, né? Bom, mas as sociedades anônimas que se enquadram, então, nesse perfil do artigo 294, estão dispensadas de fazer as publicações previstas na Lei 6.404 e que geravam um custo muito elevado, né? Então, a publicação de balanço, companhias gastavam milhares de reais por ano com publicações das demonstrações financeiras, dos editais de convocação das assembleias de acionistas. E agora, com a reforma do 294, essas sociedades anônimas fechadas estão dispensadas dessas publicações. Podem fazer as publicações pelo SPED, né, um sistema eletrônico, e sem custo nenhum. E aí, professor, para nossa reflexão, sei que o senhor também está na Comissão de Reforma do Código Civil, né? Uma sugestão que eu tenho de reforma do Código Civil é que um dispositivo semelhante seja também incorporado nas disposições das sociedades limitadas, né? Porque a sociedade limitada, aquela que é obrigada a fazer assembleia, que não faz reunião, as reuniões de sócios, que fazem assembleias, ainda terão esse custo com as publicações, não é verdade? Perfeito, bem lembrado, viu? E fazendo um apanhado do que você falou, eu começo com o primeiro ponto que você expôs, que é justamente a questão da simplicidade. E que, de fato, a SA deve, eu acredito que no passar do tempo, começar a buscar uma maior simplicidade. Você cita agora justamente uma situação recente que diz respeito justamente às publicações da SA, que traziam um custo elevado para a sociedade, o que já desestimulava, por exemplo, pequenas sociedades a quererem utilizar um tipo societário de SA. Por quê? Porque uma pequena sociedade via-se obrigada a publicar todos os seus balanços em jornal de grande circulação. Vejam, o custo disso para uma pequena sociedade é extremamente alto, porque nós estamos falando não de uma publicação de 2 por 6 no jornal, como se fosse um pequeno anúncio, né? Nós estamos falando de publicação, às vezes, de 1/4 de página, de meia página, de página inteira. E isso é um custo elevadíssimo para a sociedade. Então, imagine aquilo que a gente falava, uma pequena sociedade, e fala assim, poxa, como é que eu vou constituir essa sociedade e vou ter que depois fazer essa publicação todo ano? Isso daí come uma fatia enorme do meu ganho. Com esta alteração, simplificou para as sociedades anônimas de capital fechado, que são muito similares às sociedades limitadas, justamente o quê? Para que tire o custo. E isso facilita, portanto, novamente o quê? Aquela decisão do empresário na escolha do tipo societário. Porque ele já vai olhar para a sociedade anônima de capital fechado, olhando para um tipo societário que é mais complexo, mas que já está trazendo o quê? Algumas facilidades no seu dia a dia. O Tales mencionou também, e de forma bem ponderada, que deveria-se também, no momento da constituição de uma SA, mesmo que fechada, ser mais simplificada. E ainda não o é. Ele cita o artigo 80, e o artigo 80 é o artigo que trata justamente da constituição da sociedade anônima, e tanto para a constituição de uma SA aberta ou fechada, seja constituição por subscrição pública ou por subscrição particular, este artigo estabelece que tem que se observar certos requisitos que são chamados requisitos preliminares. E já esses requisitos preliminares, que são tanto para aberto, fechada, pública ou subscrição pública ou privada, eles já são complexos. Por quê? Porque impõem que a sociedade anônima só vai ser constituída quando a totalidade do capital tiver subscrito e o valor correspondente à integralização, ou seja, o dinheiro que efetivamente vai ser colocado na sociedade, tem que ser necessariamente depositado numa agência junto ao Banco do Brasil. Então, vejam, já é complexo até para o advogado. Não é todo advogado que sabe constituir uma SA de capital aberto ou fechado. Aberto, então, nem se fala. Praticamente não se constitui de pronto uma sociedade de capital aberto.
99% das sociedades, elas surgem como SAs de capital fechado e, posteriormente, elas vão ter o quê? A abertura do seu capital, né? Mas mesmo a SA de capital fechado, subscrição particular, não é qualquer advogado, porque ele fala, bom, como é que eu faço para abrir a conta? Ele vai lá no Banco do Brasil da esquina, o gerente fala, não sei, nunca vi isso daí. Aí ele fala, o senhor tem que ir lá na agência do Banco do Brasil, no caso aqui em São Paulo, da Avenida Paulista, que lá especificamente vai ter um gerente que vai lhe atender, que sabe fazer essa abertura de conta especialmente para a constituição da companhia. Agora, olha que coisa interessante, e para a cabeça da pessoa que fica difícil. Quem vai abrir a conta se a companhia não existe? Vai ser aberta a conta em nome de quem? Do acionista, do sócio fundador? Não, também não pode. Por quê? Porque a ideia da lei não vai pôr o dinheiro na conta desse cara, porque senão ele foge depois da manhã com o dinheiro de todo mundo. Então, excepcionalmente, a lei fala que pode ser aberta uma conta em nome de uma pessoa jurídica a ser constituída. Quer dizer que ainda nem existe. Então, vejam que para o dia a dia começa a ser complicado. Mas o que o Tales chama a atenção, e é importante, é que já há uma preocupação, no meu modo de ver, do legislativo, há uma preocupação do mercado como um todo em querer simplificar esse tipo societário para que ele possa ser mais o quê? Usado, para que ele possa ser mais difundido entre os empresários e, portanto, para o negócio empresarial, né, Thales? E esse foi um passo importantíssimo, ou seja, retirar a obrigatoriedade da publicação. E o Thales mencionou algo que eu não tinha pensado, sinceramente, Thales, vou verificar isso correndo esses dias. Se lá na reforma que está sendo feita do Código Civil, que o Senado, não sei se todos sabem, o Senado estabeleceu uma comissão de reforma para o Código Civil. Essa comissão deve entregar até o final de dezembro a sua primeira proposta de alteração do Código Civil, para que depois passe para consultas públicas. E eu não sei se pensou-se nisso daí, vou verificar já com a comissão, com o Daniel Carnio, com a Paula Forgione, que estão bem dentro dessa área empresarial, para a gente ver se não foi, é algo importante, porque o mesmo problema ocorre na SA, nas limitadas, quando tem um capital alto, então tem que tirar isso da limitada mesmo, né? É importante. Bem lembrado, vamos ter que verificar isso com urgência. A única coisa que eu já aviso é que o Senado já deixou claro que no caso das SAs, embora o Código Civil tenha alguns dispositivos que tratem da SA, lá no finalzinho do capítulo, né, já pediu para não fazer nenhuma menção no Código Civil à questão de SA, nem questão de recuperação judicial, nem nada. Por quê? Porque tem lei própria e, portanto, o Código Civil não deve abordar nenhuma matéria relevante no que diga respeito às matérias que estão disciplinadas em lei especial. Perfeito, professor. Eu até confesso, o senhor estava tratando aqui do artigo 80, que trata da constituição da sociedade anônima. Eu confesso que eu sempre constituo limitada e depois transformo em SA, que eu não preciso sair do meu escritório e nem conversar com o funcionário do Banco do Brasil sobre o depósito lá dos 10%. Bom, mas eu ainda identifico uma pequena vantagem da limitada, que é a seguinte. A limitada, nós aplicamos de forma subsidiária as normas da sociedade simples. E lembrando que o 1007, ele permite a distribuição desproporcional de lucro. Na SA, para eu chegar a essa situação de distribuição desproporcional, eu teria a alternativa de criar ações preferenciais, mas é uma operação muito mais complexa, né? E a limitada não. Pelo 1007, a gente resolve essa distribuição desproporcional, o que para mim também é uma vantagem grande com relação à sociedade anônima. Uma vantagem enorme, né? Nós que lidamos com a sociedade limitada, a gente sabe que muitas vezes eu tenho um sócio que tem uma participação, vamos supor, de 20%, mas que num determinado momento da vida da sociedade, ele tem uma participação ali tão ativa que ele tem que ter uma retribuição melhor para justificá-lo. Então, é o que o Tales fala. Há a possibilidade, portanto, aí da sociedade deliberar ali uma distribuição desproporcional, ou seja, não é porque ele tem 30% que ele vai receber 30%, ele tem 30%, mas naquele período, naquele momento, ele pode receber o equivalente a mais, a 40%. E, portanto, o outro sócio vai receber menos, para que haja o equilíbrio. E isso, nós que mexemos com limitado, a gente sabe o quanto é importante fazer essa distribuição não proporcional aí, né, no caso.
E aí, professor, falando de reforma de lei de SA, né? A Lei Complementar 182 de 2021 inseriu um parágrafo lá no 294, o mesmo que trata das publicações, que para mim é muito curioso. Ele diz o seguinte, agora não sei se é o parágrafo 5º, 4º do 294. Ele diz que se o estatuto for omisso quanto à distribuição de dividendos, a Assembleia Geral de Acionistas é soberana para estabelecer o que quiser no que diz respeito à distribuição de dividendos, sem respeitar o artigo 202. E tem muito contador que pergunta, será que o que o legislador quis dizer é que, de fato, se permite a distribuição desproporcional nessa SA, na qual o estatuto não trata da distribuição de dividendos? Bom, eu acho que não. O que esse parágrafo do artigo 294, introduzido pela Lei Complementar 182, nos permite, é que eu não estou adstrito àquele limite de distribuição de dividendos do artigo 202, né, que determina que 50% dos lucros seja atribuído aos sócios a título de dividendos. Concordo com você. Exatamente esse artigo 202 que o Tales faz referência é justamente o dispositivo da lei da SA que trata da distribuição dos dividendos obrigatórios, ou seja, aquele dividendo mínimo que o acionista teria que receber. Com esse dispositivo que o Tales faz referência, me parece que o que a lei MAS se aproxima do seu objetivo é não dizer de uma distribuição desproporcional, mas é dizer que a Assembleia pode superar esta limitação do 202, no que diz respeito a essa distribuição obrigatória mínima que teria que ser observada. Então, eu concordo com você, acho que não foi este o objetivo da norma mesmo, dessa reforma. E tem que se verificar realmente esse 202. Esse artigo 202, inclusive, senhores, é um artigo dos mais importantes, foi muito bom o Tales ter mencionado, que às vezes, no dia a dia, ele passa despercebido da gente, né? E é importante a gente saber que o artigo 202, ele trata de uma distribuição obrigatória, não em um único momento, como todo mundo pensa, né, Tales? Todo mundo, quando fala-se em distribuição obrigatória ou distribuição de mínimo obrigatório, todo mundo pensa apenas na hipótese dos 25%. E, na realidade, não. Este artigo 202 ele tem duas hipóteses. Ele tem a hipótese real, que é a distribuição dos 25%, mas ele tem a hipótese também do parágrafo 6º, que as pessoas esquecem, que é quando existe uma reserva de lucro a distribuir, que quando se opera a entrada de valor, eu não posso manter aquela reserva, eu sou obrigado a distribuir aquela reserva que estava lá aguardando distribuição. E as pessoas acham que isso também é uma distribuição obrigatória mínima. Todo mundo fala assim, mas por quê? E aí vou até usar o meu amigo Fábio Lhor, que ele diz, quando ele trata desse tema, que ele fala assim, ora, em momento algum o 202 fala de distribuição mínima. Ele fala de distribuição obrigatória. Mas é óbvio que se é obrigatório, é um mínimo a ser distribuído. E, portanto, é o mínimo a ser distribuído em que hipótese? Nas duas previstas do 202. E não apenas em uma delas. Então, isso é importante, porque, saibam, não há na lei distribuição mínima de lucro. O que existe é a obrigação obrigatória. E, repito, a obrigação obrigatória é o mínimo a ser distribuído, né? Professor, bom, nós falamos de algumas mudanças que já foram implementadas na lei de SA. Eu gostaria agora de entrar, até por ansiedade, porque a gente tem que falar de polêmica. No projeto de lei 2925, né, que promete, então, realizar profundas reformas na lei 6.404. Uma delas, uma das reformas prometidas, é uma alteração sutil, primeiro, no artigo 109 da lei de SA. O que esse artigo 109 diz? Ele trata dos direitos essenciais dos acionistas. E um dos parágrafos deste artigo 109, ele trata de uma questão que é muito óbvia para todos, sobre a possibilidade de inserção de convenção de arbitragem nos estatutos das sociedades anônimas. Bom, a arbitragem é uma tendência, não preciso dizer, para o direito societário de uma forma geral. Na minha vivência, é muito comum encontrar cada vez mais tanto contratos sociais de sociedades limitadas, quanto estatutos de sociedades anônimas
com convenção de arbitragem. A arbitragem tem uma série de vantagens, né, seja pela celeridade, seja pela possibilidade de você ter uma causa julgada por especialistas no assunto. Bom, mas enfim, qual que é a mudança sugerida para esse artigo 109? Que as arbitragens que envolvem companhias abertas sejam públicas, arbitragens públicas. Bom, e aí a gente logo acha. A Lei 9.307 de 96, que é a nossa lei de arbitragem, em momento algum ela diz que o procedimento arbitral é sigiloso. O que se diz, tem lá no artigo 13 da lei de arbitragem, tem alguns deveres dos árbitros, tem o dever, né, de discrição. Claro que o árbitro não pode sair falando por aí, contando o caso que está sob seu apreço. Bom, mas os regulamentos das câmaras de arbitragem, eles sim, na maioria das vezes, nas câmaras de arbitragem, os regulamentos de câmaras de arbitragem no Brasil, prevêem que o procedimento seja sigiloso. E agora o projeto de lei promete acabar com o sigilo de arbitragem em companhias abertas. O que o senhor acha disso? Que é positivo ou que estimularia alguns comportamentos, né? Bom, olha só, professor, em arbitragem não tem strike suit. Na verdade, quem entra, eu costumo dizer que quem deflagra um procedimento arbitral, ele tem um mínimo de convicção do seu direito, né? Ele não tem só uma postura ali predatória de fazer chantagem com grupos societários, né? Mas e aí, será que a publicidade, né, da publicidade à arbitragem de companhias abertas, será que estimularia um procedimento, um strike suit de fato, um comportamento nocivo de grupos de minoritários? Então vamos lá, olha. Para variar aqui, o Thales sempre vem e compõe umas coisas complexas, né? E aí depois ele joga para mim. Ele fez isso ano passado, está fazendo de novo, né? Eu tinha dito que eu não ia deixar ele fazer esse ano, ele está fazendo igual. Mas enfim, mas é interessante. Primeiro, o ponto que ele está se referindo é o artigo 109 da Lei da SA. E ele bem colocou para nós que o artigo 109 ele trata justamente dos chamados direitos essenciais do acionista. E o que são esses direitos essenciais do acionista, para a gente lembrar? Os direitos essenciais dos acionistas são aqueles direitos onde nem o estatuto da companhia, tá, nem a assembleia podem furtar, podem retirar do acionista esses direitos. Então, são direitos essenciais. Alguns autores até gostam de fazer uma analogia como se fossem direitos fundamentais do acionista, aqueles que ninguém pode mexer lá, né? Quer dizer, não posso fazer uma alteração do estatuto retirando do acionista um determinado direito, que são esses elencados no 109. Então, o 109 é extremamente importante porque ele trata desses direitos essenciais do acionista. E só para lembrar, chama muito a atenção, isso cai muito em prova de concurso, né? Em prova da OAB, eu sei que não é o caso aqui, mas eu sempre gosto da gente ter essa mania de lembrar, direito de voto não é direito essencial, é o erro mais comum. As pessoas acham que, como a gente, como cidadão, como pessoa, tem direito de voto, e ninguém pode, né, privar o nosso direito de voto uma vez adquirido, acho que também direito de voto no SA é direito essencial. Não é. O direito de voto pode sim ser privado pela Assembleia. A Assembleia pode suspender o direito de voto de um acionista, né? Então não é direito essencial. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque as pessoas têm a máxima de achar que direito de voto é direito essencial. Não é. E aí o que o Thales coloca? Que é uma proposta de se inserir entre os direitos essenciais do acionista o direito de que, em se tratando de uma arbitragem envolvendo SA de capital aberto, essa arbitragem teria que ser pública, obrigatoriamente. Ou seja, não poderiam as partes estabelecerem se elas querem o sigilo ou não da arbitragem. Ela teria que ser necessariamente pública. Qual foi a inspiração para essa colocação na lei? Foi justamente o problema que vem ocorrendo nas arbitragens hoje, que envolvem sociedades anônimas de capital aberto, onde os acionistas, que são, em última análise, sócios da companhia, têm dificuldade em ter acesso àquela arbitragem, em saber o que está acontecendo lá. Então, o que a lei vem determinar aqui? Que essa situação incomum, ou seja, onde o acionista que
é um dos donos da companhia, não pode saber o que está acontecendo dentro daquela ação, não pode saber qual é o custo operacional daquela ação, o que isso pode refletir positiva ou negativamente na companhia. Então, esse dispositivo, ele vem para dar essa maior transparência nas companhias abertas. Transparência essa, inclusive, que foi discutida justamente na B3, que é a Bolsa de Valores aqui, quando trata das companhias do novo mercado, onde lá se discutiu se essas companhias do novo mercado não teriam que já estabelecer essa regra do que dessa publicidade para os acionistas. E digo mais, o Tales fez aqui um ponto do quanto a arbitragem é positiva, né, para as questões envolvendo as sociedades. E eu concordo com absolutamente tudo que ele falou, né? Só que eu também tenho que dar agora, a gente faz esse contraponto, a parte negativa das arbitragens. Os senhores podem estar acompanhando que hoje também as arbitragens estão passando por um momento também de reflexão sobre ela. Existem grandes companhias, e cito uma delas, que é a Vale, vou citar, por quê? Porque ela colocou isso publicamente, ela deliberou que ela não coloca mais em seus contratos a arbitragem como forma de solução de conflitos. E ela era uma empresa, e é uma das grandes empresas do Brasil, e era uma das que mais colocava esse tipo de cláusula. E qual é o grande problema que faz esse tipo de discussão? É o problema que está agora na moda, que é o problema que, se a gente entrar hoje na jurisprudência dos tribunais e colocar lá arbitragem, a gente vai ver as ações anulatórias de decisões arbitrais. E qual é o grande motivo das anulatórias hoje de decisões arbitrais? É a questão envolvendo os árbitros. Os árbitros, eles têm o chamado dever de revelação. E esse dever de revelação, no entender de alguns, tem sido mitigado pelos árbitros. Ou seja, os árbitros, em alguns casos, não estão revelando tudo o que deveriam revelar, o que poderia prejudicar, portanto, o quê? Justamente me ajuda a palavra, Thales, a isenção dos árbitros, né? A isenção dos árbitros, a imparcialidade dos árbitros, o que poderia refletir o quê? Posteriormente na decisão. Então, esse é um ponto importante. Há uma discussão grande, inclusive lá encabeçada por os ministros do STJ, de se fazer até uma reforma que já está em andamento lá no Congresso sobre a arbitragem, estabelecendo uma série de, como se fosse um questionamento, o que o árbitro tem que revelar. Por exemplo, imagina só o Tales, só fazendo esse parênteses rápido, o Tales é nomeado árbitro. Quantas pessoas já passaram pelo Tales em sala de aula como aluno dele? E, às vezes, ele nem lembra de um aluno ou do outro. E, às vezes, um dos advogados do escritório foi aluno do Tales. E ele não revelou. Ele não revelou, às vezes, porque ele nem lembra. Em outros casos, ele até lembrava, mas não achou tão importante revelar isso. Foi um mero aluno. E aí, posteriormente, fala assim, não, como? Eles tiveram contato durante 3 anos, foi aluno. Quer dizer, será que esse era um fator que o Tales teria que revelar? Será que não? Quer dizer, quem vai fazer esse juízo? O próprio Tales? E é um problema. Alguns dizem que o Tales teria que ter feito o quê? Falar assim, olha, dever de revelação, eu revelo que eu sou professor em tais faculdades e, portanto, passaram por mim vários alunos e, portanto, eu não sei se um dos alunos aí pode ser ou pode vir a ser um aluno meu. E aí a parte que decida se vai querer ou não o Tales. Mas ele teria que revelar essa situação. Nós temos, só para se ter ideia, hoje o maior processo em andamento no tribunal no Brasil, que está aqui na Câmara Empresarial de São Paulo, que é um processo onde a cifra econômica supera hoje mais de 9 bilhões de reais, é justamente o quê? Uma anulatória de um processo arbitral. Né? E não é o único, são vários. Então a gente também tem que tomar cuidado. Da mesma forma que a lei está colocando no artigo 109 a possibilidade da arbitragem e colocando essa publicidade,
ela está somando aí ao fato, entendo eu, de dar à arbitragem essa maior publicidade, para que haja maior confiança. Quando eu faço essa colocação da arbitragem, não é que eu sou contrário à arbitragem, ao contrário, eu acho que a gente tem que ter maior confiança na arbitragem para que ela consiga cada vez estar mais o quê? Mais solidificada. Eu entendo que esse dispositivo do 109, onde dá essa publicidade tratando-se de SA, de capital aberto, vem a somar essa, vamos dizer assim, credibilidade que se quer colocar para as arbitragens aqui no Brasil. Perfeito, professor. Concordo com o que o senhor falou acerca do dever de revelação. E se a gente pensar em Minas Gerais, o dever de revelação ainda é até mais difícil, porque a gente costuma conhecer o advogado e a família do advogado, né? Então, até que ponto a gente tem que abrir todas essas informações e até que ponto essas situações elas impactam na nossa imparcialidade, né? Agora, de toda forma, eu sou particularmente contra essa publicidade do procedimento arbitral até para a companhia aberta. Porque, na minha visão, professor, se é algo impactante, isso vai gerar fato relevante, a CVM já me obriga a divulgar o mercado. Agora, da publicidade para as particularidades do processo, eu acho que pode expor até os árbitros, né? E lembrando que o árbitro ele não é uma pessoa que só julga, normalmente ele é um advogado. Então pode até ter pressão de imprensa, de opinião pública, isso tudo, no final das contas, pode até macular o julgamento. De um acionista mais exaltado. De um acionista mais exaltado. Pode estimular até um comportamento inadequado numa assembleia de acionistas, né, diante de alguns fatos que são revelados no bojo de uma arbitragem. Mas é algo, de fato, para se refletir. Mas, professor, eu queria agora passar para o artigo 134 da Lei de SA, que é outra proposta de reforma. Esse projeto de lei que nós acabamos de citar promete introduzir, aliás, modificar uma regra que consta do artigo 134 da Lei de SA. Essa regra é aquela que diz o seguinte, que quando as contas dos administradores são aprovadas sem ressalvas, aquele administrador está exonerado. Ou seja, ele não pode mais sofrer uma ação de responsabilidade. Acho, inclusive, que o senhor vivenciou como advogado uma situação em que esse artigo 134 foi invocado, né? A proposta da reforma é eliminá-lo. Então, ou seja, ainda que as contas dos administradores sejam aprovadas sem ressalvas, os administradores não teriam quitação automática. Essa é a proposta da reforma, né? Aí eu queria que o senhor contasse da experiência pessoal que o senhor teve como advogado, né? E que foi justamente esse artigo 134, esse dispositivo que foi invocado. Então, na realidade, esse artigo 134 que o Tales faz menção, ele é bem importante, interessante, porque ele diz respeito justamente à questão da responsabilização do administrador da SA. O que ocorre? Esse dispositivo dá uma espécie de um salvo-conduto ao administrador quando as suas contas forem aprovadas pela Assembleia sem ressalvas, desde que não tenha ocorrido ali, né, Thales? Fraude, simulação, né, e mais um item lá, esqueci. Fraude, simulação e dolo, isso. Fraude, simulação e dolo. Então, se o administrador fez uma grande bobagem, mas ele não agiu com dolo, não agiu com simulação, não com fraude, e se a Assembleia depois aprovou as contas, é como se a Assembleia tivesse dito, olha, você causou um grande prejuízo para a sociedade, você causou esse prejuízo em razão de uma negligência sua, e negligência não é crime, né? A pessoa às vezes é negligente, não é competente, mas nós estamos aprovando as suas contas e, portanto, estamos lhe perdoando. Você está perdoado. E, portanto, não vamos mais falar nesse assunto. Só que aí, posteriormente, a companhia pode pensar melhor e falar, pô, mas o prejuízo aqui é bem maior do que eu estava imaginando. Esse administrador aqui causou um problema fora do que seria razoável. Vamos, então, o quê? Vamos processá-lo e responsabilizá-lo. E como vocês sabem, para que se possa processar
o administrador por responsabilizar, para poder responsabilizar o administrador pelos atos de gestão, é necessário que se convoque uma assembleia e a assembleia autorize a companhia a ingressar com essa ação de responsabilidade contra o administrador. Pois bem, o que acontece? A assembleia, então, delibera autorizando a companhia a entrar com essa ação para responsabilizar o administrador. Só que o administrador, ele já tinha uma assembleia anterior que havia aprovado as suas contas sem ressalvas. E, portanto, ele poderia ser processado. E há um caso muito importante aqui no Brasil que ocorreu e que foi um case realmente muito discutido, que foi justamente o caso envolvendo uma companhia líder de mercado à época, conhecidíssima nossa, que foi a Sadia. A Sadia, por conta de um ato de administração, ela pegou a sua dívida e dolarizou a dívida. Com qual interesse? Ora, nós estávamos passando por uma fase na economia que o dólar era estável, só que a correção nossa não era. Então, nós tínhamos uma correção, por exemplo, de X% ao mês, enquanto que o dólar não tinha correção nenhuma, era estável. Como a minha dívida era muito alta, o que o administrador imaginou? Eu dolarizo a minha dívida em dólar, vai passar o tempo, não há correção no dólar, porque o dólar está sempre, não está tendo aumento, enquanto que aqui está. Portanto, vou fazer isso. Só que ele deveria ter feito, junto com essa operação, uma outra operação que é muito conhecida dos empresários, que é uma operação que é uma espécie de uma garantia para uma eventual variação do dólar, que é o swap, né? Teria feito um contrato de swap, só que ele não fez. Por quê? Porque custa o contrato de swap. Então ele falou, se eu pagar o swap, a minha vantagem aqui não pode ser que não seja tão boa. Então ele não fez. E a companhia foi indo maravilhosamente bem. Até o momento que aconteceu o quê? Houve um aumento do câmbio muito maior do que se esperado. Então ele foi dormir com uma dívida e acordou com uma dívida que tinha mais que duplicado em dólar. Fez com que a companhia tivesse um prejuízo enorme. A companhia teve que fazer o quê? O que o Thales falou. Teve que fazer um comunicado junto à CVM, ou seja, teve que fazer... Exato, o fato relevante do prejuízo que ela tinha tomado. Quando ela faz esse fato relevante, o que acontece com o valor dessa ação? Despenca. Quando o valor dessa ação despenca, a sua concorrente vê uma oportunidade do quê? De uma aquisição. Quem é a sua concorrente? Perdigão. E a Perdigão, então, aproveita esse momento para o quê? Para uma aquisição hostil da Sadia. O que a Sadia faz? Entra com uma ação para tentar responsabilizar os administradores. E o que acontece? O STJ julga em caráter definitivo, dizendo não. Vocês já haviam aprovado as contas do administrador, sem ressalvas. Portanto, não poderia, posteriormente, uma nova Assembleia querer agora responsabilizá-lo. Salvo se fizesse o quê? Salvo se antes disso vocês anulassem aquela Assembleia que aprovou as contas sem ressalvas. E é óbvio que para anular aquela Assembleia teria que ter o quê? Um fundamento. Vocês foram levados a erro, vocês foram enganados, houve uma simulação. Se aconteceu isso, vocês teriam que, primeiro, anular aquela Assembleia que deu a quitação, sem ressalva, e aí depois entrar uma nova Assembleia para autorizar que eles fossem processados. Tá certo? Então, como isso não ocorreu, o que aconteceu? O administrador lá não foi condenado, não teve que responder. O que pretende agora a lei que o Thales nos traz hoje? Esse projeto de lei fala que, olha, não. O fato da Assembleia ter dado a aprovação das contas sem quitação, sem ressalva, não impedirá amanhã da companhia, observado esse prejuízo, ingressar com a ação contra o administrador. Isso tem dois lados, né, Thales? Um lado muito bom para a companhia, para os acionistas, mas tem um lado fatídico para quem? Para os administradores. Porque os administradores praticam inúmeros atos de gestão.
E sempre, qual é o momento do administrador de ter aquele seu momento de tranquilidade? Quando ocorre a assembleia e aprova suas contas. A partir daquele momento, o administrador então fala, bom, agora está resolvido, vamos seguir. Como isso não vai acontecer mais, o que vai acontecer agora? O administrador vai ter que assumir um risco muito maior do que aquele que ele já assumia. E isso vai implicar, com certeza, em duas coisas, Thales. Uma, o custo do administrador passa a ser bem maior, porque eu não vou querer ser administrador onde eu não vou ter nunca a quitação das minhas contas. Segundo, vai aumentar a necessidade do administrador ter o quê? À sua disposição seguro sobre os seus atos de gestão, para que possam, e isso vai encarecer de novo o quê? A gestão da companhia. Então tem um lado bom? Tem, mas tem um outro lado que vai gerar o quê? Vai gerar vamos dizer assim, um custo para as companhias muito maior, porque o administrador não vai querer assumir isso daí sabendo que ele não vai ter. Imagina, você está lá na companhia há 5, 6, 7 anos e não tem nenhuma quitação. Quer dizer, a qualquer momento todos os seus atos de gestões podem ser questionados. Diga lá, Thales. O senhor está coberto de razão, né? Quem vai ser administrador? Quem irá querer ser administrador? E tem mais um detalhe para a gente encerrar, que o projeto de lei ainda promete uma reforma no artigo 159 e 246 da Lei de SA. No 159 é justamente o artigo que trata da ação de responsabilidade contra os administradores. Existe todo o rito que o senhor falou. Convoca-se uma assembleia para deliberar sobre a propositura da ação de responsabilidade. E se a assembleia delibera pela não propositura, a legitimidade dos acionistas, né, e o projeto de lei lá mantém os 5% do capital social, poderia propor ação de responsabilidade como substituto processual, aquela figura que está lá no artigo 18 do CPC. Bom, mas o projeto, ele promete um prêmio para este acionista que atua como substituto processual, de 20% do valor da indenização que será devida à companhia. Para mim, primeiro, expõe ainda mais o administrador a risco e estimula também lides, né? Porque estimula a litigiosidade, uma vez que tem essa compensação financeira para o substituto processual. E a outra reforma, para a gente encerrar aqui, porque a gente tem que falar das polêmicas, é do 246. O 246, professor, eu acho que a proposta de reforma ela é muito bem-vinda, que ela trata da responsabilização do controlador. Só que a atual redação do 246, ele trata da ação contra a sociedade controladora. Então, seria uma holding controladora de uma SA. Essa ação de responsabilidade está disciplinada no artigo 246. A jurisprudência já entende, já dá uma interpretação mais flexível ao 246, dizendo que não é só a ação contra a sociedade controladora, mas contra o controlador em si, que pode ser uma pessoa natural, ou um grupo de pessoas. Então, o 246, com a reforma, promete trazer essa nova redação, substituindo sociedade controladora por acionista controlador, né? E, mais uma vez, o 246 também ele prevê este prêmio para o acionista que age como substituto processual da companhia. Com relação à primeira hipótese, que é justamente a possibilidade de um acionista para operação. Então, o que a gente tem? O Thales colocou e a gente vai deixar bem claro aqui. Quem tem a legitimidade para ingressar com essa ação de responsabilidade, a princípio, é a companhia. Mas pode ocorrer isso que o Thales falou, ou seja, a gente convoca a Assembleia e a Assembleia delibera que não quer. Ela fala, não, de fato, ocorreu esse problema, mas acho que a gente entende que o que o administrador trouxe de bom foi mais do que ele trouxe de ruim. Então, a companhia não tem interesse em processar, em buscar a responsabilidade desse acionista. Então, delibera-se na Assembleia não ingressar com a ação de responsabilidade contra o administrador. Só que aí o que acontece? O Thales, acionista da companhia, fala, não, mas eu quero entrar com a ação. Ele causou esse prejuízo, eu quero buscar essa recuperação desse prejuízo. Só que a lei, ela estabelece, não pode ser só o Thales que tem uma única ação da companhia. Tem que haver um mínimo
de um percentual mínimo de capital social para esse acionista deter essa legitimidade para ingressar com a ação. E aí ele pode ingressar. Ele, não mais tendo que ter o aval da Assembleia. Ele, acionista, pode entrar com a ação, pleiteando a indenização em nome da companhia, por isso como substituto processual. E a lei estabelece, esse é o ponto da preocupação do Tales, que esse acionista, se ele ganha esta ação, ele vai ter direito a um prêmio altíssimo, de 20% da questão, que ele, acionista, pessoalmente vai ganhar esse prêmio. E o que vai acontecer? Essa é a preocupação, vai estimular acionistas que não estão preocupados com a companhia, mas estão preocupados em encontrar algum erro praticado por um administrador, para entrar com essas ações para buscar o prêmio. E isso já tem ocorrido. Existe um empresário aqui no Brasil famoso, onde ele busca no mercado erros praticados por administradores, ele adquire o percentual mínimo necessário dessa companhia, porque ele tem muito dinheiro, ele obtém junto ao mercado, porque tem que prestar uma caução para entrar com a estação, né, Thales? Ele adquire no mercado fundos de investimento que bancam a caução, para ele entrar com a ação, para ganhar os 20% só para isso. Ou seja, qual é o interesse dele com a companhia? Zero. O interesse dele é meramente o que? Ganho. É um empresário extremamente famoso, tem várias ações desse cara no judiciário. O judiciário, quando vê, já fala, pepino aí, quando ele entra, e ele faz isso. Agora, com relação ao 246, eu vou fazer aquilo que eu queria fazer desde o começo, viu, João? Eu vou passar para ele, porque eu tinha dito no começo que ele faz um monte de perguntas, joga um monte de coisa, quer que eu fique falando. Agora, eu passo para você. Realmente, e esse 246? O que você acha, hein, professor Tales? O que você me diria dele? Vai? O 246 é ação, então, contra o controlador e não contra o administrador. E o 246, de fato, ele tem um procedimento para a propositura da ação de responsabilidade muito mais simplificado. Eu não dependo da deliberação prévia da Assembleia de Acionistas. Bom, então, neste ponto, eu estou... Bom, tirando a questão do prêmio, que eu concordo com o senhor, eu acho que estimula leads predatórias, o strike suit, mas essa proposta de reforma do 246 para substituir, onde se lê lá, sociedade controladora por controlador, é uma reforma muito bem-vinda. Já é a interpretação da jurisprudência, né, que a ação do 246 ela cabe contra o controlador, seja ele pessoa natural ou então um grupo de pessoas. Então, na verdade, vai incorporar, vai positivar na Lei 6.404 o entendimento que já é jurisprudencial. Professor, acho que o nosso tempo acabou, estou recebendo sinais. Que alívio. Mas, mais uma vez, um prazer muito grande debater um tema tão polêmico com o senhor. Espero que no ano que vem eles nos convidem novamente, né, professor? Eu que agradeço a você, Thales, por esse bate-bola tão importante, e essa sinergia que a gente consegue ter aqui é importante, e a gente fica sem se ver durante um ano, e quando eu sento com o Thales, parece que a gente se vê toda semana, porque a nossa conversa flui de uma forma muito positiva e muito organizada. Muito obrigado, Thales. Muito obrigado ao senhor também. Muito obrigado a todos, gente. Muito obrigado. Bom, meus amigos, com isso encerramos o nosso primeiro dia do 4º Congresso EBRAD. Nós encerramos o nosso primeiro dia do 4º Congresso EBRAD, né, agradecendo imensamente os que aqui estiveram presentes, também os que nos acompanharam de seus lares, né, das IES, enfim, um prazer muito grande nosso. Apenas relembrando, pessoal, não se esqueçam que amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos de volta para o segundo dia, onde contaremos com mais 3 painéis muito importantes ainda sobre essa temática que nós temos trabalhado no Congresso EBRAD, onde nós trabalhamos o futuro, né, o direito na atualidade, mas também as oportunidades, as perspectivas, os desafios, não é? Então, contamos com a presença de todos, né, a participação de todos. Lembrando, no primeiro painel, às 9 horas da manhã, discutiremos a seguinte temática: o trabalho em apps.
né, trabalhando as perspectivas trabalhistas e previdenciárias. Para esse primeiro painel, contaremos com a participação do ministro Ives Gandra Filho e também com a participação do professor Teodoro Agostinho, né, ambos patronos aqui da EBRAD. Né? E no nosso segundo painel, que será realizado às 11 horas da manhã, trabalharemos uma temática também muito importante, que é justamente a discussão da utilização da inteligência artificial, tanto nos tribunais como na advocacia, destacando aí aspectos processuais, aspectos voltados à proteção de dados e também à responsabilidade civil. E no nosso palco principal, não é? A transmissão será um pouquinho mais tarde, trabalharemos, né, a questão da reforma tributária, contando com a presença mais que especial do ministro Ives Gandra Martins. Não percam, deixem anotado aí e nos vemos amanhã, meus amigos. Até mais!